dia, senhores ouvintes da Rádio Dia, e boa noite aos caros telespectadores da televisão independente de Cabo Verde. Estamos a dar início a mais um programa Conversa com o Dr. Amândio Vicente, convosco aqui a moderar o programa João do Rosário, o técnico Claudino Moreira e a operadora da Câmara Ana Paula Soares. Bom dia, Dr. Amândio Barbosa Vicente, o programa de hoje promete, não é? Certo, bom dia João, bom dia Claudino, bom dia Paula e bom dia sobretudo a todos os ouvintes da Rádio Dia. São muitos assuntos que ao longo desse tempo vamos debater, vamos analisar. Pois, e ir diretamente ao nosso primeiro ponto, que tem a ver com, portanto, a petição que um grupo de cidadãos cabo-verdianos entregaram ao Presidente da República no sentido de o apelar para chamar a atenção do Presidente da Assembleia Nacional para agendar uma Assembleia extraordinária, um debate extraordinário sobre o acórdão que tem a ver com a decisão tomada no caso Amadeu Oliveira. Aliás, até um dos proponentes da petição, não é? O Dr. José António dos Reis chamou a atenção que não estão contra a decisão ou o conteúdo do acórdão, mas simplesmente estão a chamar a atenção para o conteúdo, aquilo que foi a partir da intervenção do Tribunal Constitucional, que feriu a nossa Constituição, que não passou a ser a mesma. Não é? É verdade. O caso Dr. Amadeu Oliveira, um homem que denunciou situações de corrupção dentro da justiça, a denúncia que ele fez nunca foi cabalmente esclarecida, a denúncia que ele fez, porque houve um inquérito feito pelo Conselho Superior de Magistratura, mas é juiz em causa própria. O inquérito que devia ser feito na Justiça era um inquérito com uma auditoria independente. E, na sequência, Amadeu Oliveira, temos que estar certo que Amadeu Oliveira está na prisão por causa da revanche que o Poder Judicial fez contra ele. Portanto, essa petição, que é assinada por mais de 2.000 cabo-verdianos, que pede que o senhor Presidente pede ao Presidente da Assembleia Nacional que convoque uma sessão extraordinária no sentido de debater até certo ponto o acórdão 17/2023, aliás, que procura debater a questão da resolução 3 décimo romano 2021, de 12 de junho, que no fundo essa comissão permanente, o acórdão do Tribunal Constitucional veio a decidir que essa resolução da Assembleia é uma resolução não inconstitucional. É uma questão com alguma complexidade, porque o próprio Tribunal Constitucional havia em 2017, através de um acórdão 27/2017, havia posicionado de forma diferente, de que a fonte costumeira do direito não é aceita, não é válida, essa fonte não é válida para sustentar uma decisão. E agora, no caso desse acórdão do Tribunal Constitucional com relação a Amadeu Oliveira, tomou-se como fonte, como costume,
o costume como fonte do direito. Então, o Tribunal Constitucional, no fundo, entrou em contradição, porque em 2017 havia dito, através de um acórdão, esse acórdão é o acórdão 27/2017, nesse acórdão o Tribunal não aceitou os costumes como fonte de direito. E agora, em 2023, no caso do Dr. Amadeu Oliveira, o Tribunal Constitucional assumiu costumes como fonte de direito. Portanto, há uma contradição e nós sabemos que por exemplo, você bem disse, a questão da tal alteração da Constituição só é aceita com a revisão da própria Constituição. Você não pode tomar decisão que, no fundo, altere a Constituição. E esse acórdão do Tribunal Constitucional com relação ao Dr. Amadeu Oliveira, esse acórdão deste ano, acórdão 17/2023, no fundo, alterou a Constituição da República. Nós sabemos porque que o Dr. Amadeu Oliveira está preso. O doutor, toda a sociedade sabe que, na verdade, o Dr. Amadeu Oliveira está preso porque é uma vingança, é um revanche que o Poder Judicial está a fazer contra ele na sequência das várias denúncias de corrupção que ele fez contra determinados agentes, denúncias essas que nunca foram totalmente esclarecidas. Aliás, é o Tribunal Constitucional, que é um órgão que foi criado para facilitar e descomplicar as coisas, acabou por sobrepor a própria Constituição da República, e isso não existe em lado nenhum, não é? Sim, nesse caso, nos países antidemocráticos, não é? Sim. Nesse caso, o Tribunal Constitucional complicou a situação e até há muita gente que diz que o Tribunal... E feriu de morte a nossa Constituição. Sim. O Tribunal Constitucional é a primeira instância defensora da Constituição. E se em 2017, num acórdão, esse acórdão 27/2017, página 57, o Tribunal Constitucional havia recusado aceitar os costumes como fonte do direito. Agora vem dar o dito por não dito no caso do Dr. Amadeu Oliveira e diz que a resolução 3/10 romano de 2021, de 12 de junho, tomada essa resolução tomada pela Comissão Permanente da Assembleia Nacional, não é inconstitucional, com base na norma costumeira constitucional. Uma contradição. No ano anterior você tinha recusado aceitar os costumes como fonte do direito. Agora, em 5 anos depois, você dá o dito por não dito e aceita os costumes como fonte de direito. É uma contradição. Portanto, algo vai mal na nossa justiça, não é? Sim, claramente. Sobretudo o Tribunal Constitucional devia dar o exemplo de mais rigor. Nesse caso, quem foi o relator foi Aristides Lima, e depois teve o acordo, teve o apoio dos demais juízes do Tribunal Constitucional, mas, no fundo, o Tribunal Constitucional saiu muito mal com essa decisão perante a sociedade cabo-verdiana, perante vários constitucionalistas, vários técnicos especializados na Constituição, posicionaram totalmente contra a decisão do Tribunal Constitucional com relação Aliás, a essa... são mais de 2.000 cidadãos de vários setores, desde juristas, economistas, até jornalistas e outros setores, engenheiros, vários setores da nossa sociedade, que assinaram a petição que ainda está, portanto, está em aberto, que os cidadãos vão rubricando, vão assinando e pronto, para ver se isto vai
à frente. E isto demonstra claramente, segundo dos promotores da iniciativa, que mostra que os cidadãos estão ativos e a fazer valer a sua posição na sociedade. Sim, agora é esperar o resultado. O presidente, com certeza que o Presidente da República vai convocar, o Presidente vai pedir, aliás, o Presidente da Assembleia Nacional que convoque essa sessão extraordinária para debater essa questão. Agora, o resultado, não sei, não sabemos qual vai ser o resultado desse debate, o que é que vai sair da Assembleia Nacional, porque são órgãos de soberania. A Assembleia Nacional é um órgão de soberania, os tribunais são órgãos de soberania também, e aí ficamos na dúvida qual o resultado concreto dessa questão, o que é que vai surgir depois desse debate na Assembleia Nacional. Aliás, se o debate for convocado, na verdade, será a primeira vez que tal acontece em Cabo Verde. Sim, de dois órgãos de soberania a debater decisões que, no fundo, não sabemos como é que vai ser, mas o certo é que é uma questão delicada, e a própria prisão do Dr. Amadeu Oliveira é uma questão delicada para o Estado de Cabo Verde, porque a fundamentação da prisão é sempre algo, uma fundamentação duvidosa, não coisa clara que você diz, ele cometeu um crime e tem que ser preso. Não, isso não está em causa. Dr. Amândio Barbosa Vicente, caminhando rapidamente para outro tema, que é o Presidente da Comissão Nacional, a Presidente, não é, nesse caso, da Comissão Nacional de Eleições, que defende a preservação do Código Eleitoral de 2007 quanto à organização e funcionamento da instituição. Que dizer sobre... Sim, no programa anterior nós tínhamos debatido a questão da clarificação da campanha eleitoral, da campanha e pré-campanha eleitoral, a questão do voto eletrónico e o voto obrigatório, debatemos. Agora há que esclarecer a questão da condução, da organização e funcionamento da Comissão Nacional de Eleição. A Comissão Nacional de Eleição, que, segundo ela, deve continuar a ser presidida preferencialmente por um magistrado de carreira e que continue a ter 2 membros permanentes, e a proposta de lei que está em debate é alterar essa questão da presidência da Comissão Nacional de Eleição ser assumida por qualquer cidadão, desde que esse cidadão seja escolhido pela Assembleia Nacional. Aí há uma controvérsia, porque, no fundo, a Comissão Nacional de Eleição deve ser uma comissão profissional, uma comissão tendencialmente que vá de encontro. Nos outros lugares há tribunal eleitoral, uma instância independente. Portanto, a alteração que se propõe, do meu ponto de vista, não é bem-vinda, porque haverá uma regressão da Comissão Nacional de Eleições. Do meu ponto de vista, o que ela defende de que a presidência da Comissão Nacional de Eleição deve ser assumida por um magistrado, eu entendo que isso dá uma certa independência à Comissão Nacional de Eleição, porque se você eleger qualquer cidadão
como presidente da Comissão Nacional de Eleição, esse cidadão pode ser facilmente manipulado por quem está no poder. E sendo um magistrado, aí haverá alguma dificuldade, porque a independência é um cidadão que pertence a um quadro e que não depende. Você coloca um cidadão que está no desemprego como presidente da Comissão Nacional de Eleição, para ele não perder o seu emprego, vai fazer o que é que o chefe do governo mandar. Portanto, a Comissão Nacional de Eleição ser presidida por um magistrado é o caminho que deve seguir e que cada vez mais a Comissão Nacional de Eleição deve ser uma comissão mais profissional. A outra questão é a questão do julgamento das contas eleitorais, que se propõe a alteração. Quem faz o julgamento das contas e o pagamento das subvenções é a Comissão Nacional. Eles querem alterar que seja agora o Tribunal de Contas. Veja, o Tribunal de Contas é nomeado pelo governo. Então, se essa alteração passar, o Tribunal de Contas passará a fazer o julgamento das contas eleitorais, e imagine como é que será essa questão do julgamento das contas eleitorais, porque o Tribunal de Contas e o prolongamento do governo, então haverá a independência, a neutralidade na questão do julgamento das contas também ficará muito a dever e, por exemplo, ela propõe então, se há essa alteração, que seja o Tribunal Constitucional, como em Portugal, quem faz o julgamento das contas é o Tribunal Constitucional, mas que depois passou essa atribuição para a Comissão Nacional de Eleição. Mas a ser feita a alteração, não deve ser base, não é? Não devia ser o Tribunal de Contas, mas sim o Tribunal Constitucional. Essas são as propostas que estão sobre a mesa e que, na verdade, todo mundo deve primar para que a Comissão Nacional de Eleição seja mais independente, mais neutral e não ser algo que é manipulável nas mãos do governo. E agora o próximo tema, que é o comandante da Guarda Costeira, portanto, que defende a priorização máxima do treinamento militar, não é? Pronto, isto tem base com aquilo que aconteceu cá na cidade da Praia, se calhar. Sim, é isso, fazer com que as Forças Armadas sejam uma força eclética, uma força que atua em qualquer situação. Nós estamos a ver a questão da segurança pública, que no fundo é um grande problema para Cabo Verde. Ter forças armadas ecléticas que assumem qualquer papel seria um ganho para Cabo Verde. Depois também há a questão da segurança nacional. Hoje sabemos que há grupos que se formam e que podem pôr em causa a segurança interna de Cabo Verde. Portanto, o treinamento, como ele diz, o treinamento não só de mesa, planificação não só de mesa, mas treinamento no terreno, é o caminho que as Forças Armadas, que eles propõem para as Forças Armadas, e é o caminho que deve ser seguido, porque também não vale termos Forças Armadas que apenas consomem os recursos do Estado. Ou devemos ter uma Força Armada eclética que atua em qualquer circunstância, ou então repensar a questão da continuidade das Forças Armadas. Olha, e agora a nossa diáspora, que está sempre presente nas nossas vidas, que enviaram remessas no valor total de 375 milhões de dólares. Isto é bastante significativo para a balança, o equilíbrio da balança comercial aqui em Cabo Verde, digamos. Sim, é muito dinheiro que entra via remessa dos imigrantes. Segundo a informação publicada, essa remessa atinge 18%
do PIB nacional e é um valor significativo. Agora, o certo é que, se você somar a remessa dos imigrantes, 18%, mais a questão do turismo, a participação do turismo no PIB, você já chegou a 40% do PIB dependente desses dois fatores que não são controláveis pelo governo, que não são controláveis pelo Estado. Porque o turismo, a pessoa visita Cabo Verde quando quiser, é algo que não é controlável. A remessa dos imigrantes também é algo que não é controlável. Um cidadão manda aos familiares um valor segundo a sua vontade, segundo a necessidade da família. Portanto, o PIB cabo-verdiano, 40% do PIB cabo-verdiano não é controlável por o próprio Estado de Cabo Verde. É como colocar todos os ovos numa cesta, né? numa mesma cesta. Se a cesta cair, todos os ovos vão partir. Pelo que a diversificação da atividade económica em Cabo Verde é uma prioridade que devia ser seguido pelo Estado, pelo governo de Cabo Verde. E agora o nosso próximo tema, que é a criminalização de homofobia pela uma proposta do ICIEG. Sim, João, eu sinceramente, se eu falar aqui, muita gente não vai ficar contente comigo, mas pronto, eu tenho Está que... aqui para falar, estamos numa conversa aberta, aliás, despido de preconceitos. Mas eu, do meu ponto de vista... Somos abertos, independentes e democráticos, portanto, temos que falar... Eu, do meu ponto de vista, a ICIEG está a ir por um caminho perigoso, porque Cabo Verde é uma nação de índole cristão, e aqui em casa nós ensinamos que nós fomos ensinados pelos nossos pais e encontramos em casa que existe apenas dois sexos, o homem e a mulher, a fêmea e o macho, nada além disso. Portanto, essa proposta de que eles estão empenhados em promover maior segurança, todo mundo merece segurança, igualdade de tratamento, todo mundo merece igualdade de tratamento. Agora, querer que essa comunidade de lésbica, gay, porque LGBTI significa lésbica, gay, bissexuais, transexuais, intersexuais. Eu nem sei, eu procurei ir ao dicionário procurar essas palavras, intersexual. Eu fiquei, apesar de ir ao dicionário, continuei com a dúvida. Então, querer combater, na verdade, combater as agressões, quer a nível físico, isso é normal, e todo ser humano tem direito à integridade física, combater a questão do psicológico, mas nós temos que entender que estamos num país de tradição cristã, e se formos à Bíblia Sagrada, no Levítico 18:22 diz assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Com homem o homem e o homem nunca deve assumir-se como casal. A Bíblia Sagrada. Se formos ainda dentro da Bíblia Sagrada, vamos encontrar a destruição das duas cidades, Sodoma e Gomorra, resultado do pecado e de comportamentos sexuais perversos e aberrantes dos seus habitantes. Homem vivendo com homens, mulher
vivendo com mulher, prostituição, álcool, e Deus destruiu essas duas cidades em consequência de comportamentos sexuais perversos. Portanto, muita gente não vai ficar contente comigo, mas eu, do meu ponto de vista, Cabo Verde é um país de tradição cristã. Estar a ir, todo mundo deve ser respeitado, mas estar a ir para a questão da criminalização da homofobia, eu não sou obrigado a ficar contente com uma pessoa que na verdade não é homem e nem é mulher. Não sou obrigado a ficar contente. Eu devo respeitar a opção dessa pessoa, mas que eu seja obrigado a ficar contente não é o caminho. Eu penso que a ICES está a fugir um pouco da sua missão, do seu core, da tradição, do seu papel, que é combater, por exemplo, a violência baseada no género, a igualdade no trabalho entre o homem, o salário entre o homem e a mulher, a não discriminação da mulher ou a não discriminação com base no sexo. Isso sim, nós estamos de acordo. Mas ir para esse caminho de querer criminalizar a questão da homofobia lésbica, gay, bissexual. Aqui em Cabo Verde nós chamamos o homem de panoleiro. Panoleiro é o homem que tem tendência para querer o próprio homem. Nós, na verdade, a nossa tradição não vai nesse sentido. Respeitamos, mas que vamos gostar não é o caminho. O povo cabo-verdiano não está habituado a Portanto, são opiniões aqui na Rádio Dia e também na televisão independente de Cabo Verde. O que conta, portanto, estamos aqui numa conversa aberta e despida de preconceitos e, pronto, independentemente disso, da opinião do nosso doutor Amândio Barbásio Vicente, é questão de que, pronto, são cidadãos, devem ser respeitados e não devem ser discriminados, certo, porque isto tudo já figura como crime. Portanto, certo. E agora, já passando por um outro tema, que é do Tribunal de Contas, que chumba o recurso da Comissão da Câmara Municipal da Praia, atos praticados pela Secretária Municipal. Sim, o Tribunal de Contas chumba o recurso da Câmara Municipal. Lembremos que isso foi no ano passado, a nomeação da secretária municipal, que contou com 4 votos contra do MPD, 4 votos a favor do PAICV e 1 voto abstenção. E o presidente Francisco Carvalho, pensando que o voto do presidente é um voto de qualidade, mas segundo o Tribunal de Contas, argumentou, nesse caso, foi uma boa argumentação, e na política não há no panorama legal cabo-verdiano, na questão da política, não há o voto de qualidade. O voto de qualidade, ele, por exemplo, ampara-se da lei portuguesa para justificar a decisão, mas a lei portuguesa é em Portugal, não é em Cabo Verde. A lei cabo-verdiana não dá ao presidente da Câmara esse privilégio de ter o voto de qualidade. Portanto, é mais uma decisão que Francisco Carvalho, apesar dos vários problemas que tem tido na Câmara, e continua eu até certo ponto, às vezes fico na dúvida com certas decisões sobre quem dá o assessor jurídico de Francisco Carvalho, depois também a própria preparação das pessoas para assumir determinados cargos em Cabo Verde. As pessoas conseguem, via
via os partidos políticos com maior força conseguem ser eleitas, mas a preparação dessas pessoas que o povo às vezes não consegue avaliar essas coisas. O que o povo consegue avaliar é o comício. O comício do fulano e tal tinha mais gente que o comício do outro fulano. E nessa questão não se sabe, não se avalia a capacidade efetiva da pessoa exercer um cargo, Determinados cargos públicos. Portanto, é mais um assunto que pega mal para o presidente da Câmara Municipal da Praia. Pronto, agora para falarmos, mesmo para concluir, a questão do presidente do PICV, Rui Semedo, ter solicitado a demissão do Olavo Correia. Portanto, esta questão tem feito correr muita tinta aqui em Cabo Verde, tem a ver com a questão dos fundos do ambiente e também do turismo e outras decisões também mal tomadas, digamos assim, pelo governo. Sim, Rui Semedo, presidente do PAICV, na verdade desafia Olavo Correia, que é ministro das Finanças e vice-primeiro-ministro, a pôr o cargo à disposição na sequência da questão de ter escondido por 1 ano e 5 meses um relatório, segundo o Rui Semedo, relatórios que deviam ser do conhecimento de todos. E ainda Rui Semedo acusa o primeiro-ministro, aliás, Ulisses, de fugir dos relatórios da Inspeção-Geral das Finanças sobre o Fundo Ambiente e Fundo do Turismo, porque esses dossiês são um grande escândalo que tem comprometido seriamente o governo, e ele baseia-se o seu pedido na questão da credibilidade do governo. Por isso que ele pede que Olavo Correia ponha o seu cargo à disposição. Ele ainda traz a questão dos denunciantes, que o governo, o MPD, estão mais preocupados com a questão de quem colocou esses relatórios na esfera pública, e que o primeiro-ministro não se escandaliza com os montantes gastos nesses 2 fundos, que são avultadas somas, e que a justificação de que os 2 relatórios não foram homologados não colhe, porque a Câmara Municipal da Praia, que o relatório da Câmara Municipal da Praia foi divulgado sem a aprovação, e essa situação o Rui Semedo classifica de uma dualidade de critérios, e chama ainda a atenção dos relatórios de Oscar Santos e de Ulisses Correia e Silva, os dois enquanto presidente da Câmara, que esses 2 relatórios também estão engavetados, porque na verdade trazem muita coisa que comprometem estes 2 senhores. E diz ainda que que para ofuscar a situação foi criado o Conselho de Finanças Públicas, que tem a missão de controlar o governo, mas é o próprio governo que nomeou as pessoas que vão assumir o Conselho das Finanças Públicas, e que isso é um pau que nasce torto, porque você não nomeia uma pessoa para lhe controlar. Portanto, é uma contradição, vem lá da questão da nomeação do Procurador-Geral, da nomeação do Presidente do Tribunal de Contas, coisa que tem afetado a democracia. E ele volta, para finalizar, a chamar a questão do governo na construção, para construir o portal da transparência, portal esse que todas as movimentações das contas do Estado aparecem para consulta do cidadão. Eu penso que Rui
Rui Semedo foi bem nessa questão e que, sobretudo, a questão do portal da transparência, agora que eu disse, que é tradição dos países nórdicos, de países de Digamos baixa. que ele foi bem assessorado nesta Sim, matéria, sim. né? Portal da transparência, por exemplo, é a questão dos países nórdicos, onde todas as movimentações do Estado são colocados e o cidadão acompanha todos os pagamentos e recebimentos que são feitos ao Estado. Uma vez mais, foi um prazer tê-lo aqui connosco, Dr. Armando Vicente. Então, tenha um bom dia. Muito obrigado a todos. E assim, rádios ouvintes, aqui da Rádio Dia, Dimensão Atlântico, estamos a concluir o nosso programa e também aos nossos telespectadores da Televisão Independente de Cabo Verde. Foi assim o fim deste nosso programa. Aqui o que vale mesmo é a opinião do Dr. Armando Barbosa Vicente. Estiveram convosco na condução e, portanto, aqui a intercalar a conversa com o Dr. Armando Barbosa Vicente, o jornalista João do Rosário, Claudino Moreira na técnica e também a nossa operadora Ana Paula Soares. Muito bom dia e boa noite a todos. Bom dia.